Mais uma vez, nós estamos aqui, Sara Brasil 93,9 FM, para fazer um convite muito especial para você. Estou fazendo esse convite em todos os nossos encontros. É o projeto Semear 2020 para Israel, no mês de julho. Quer ir conosco, querido? Eu sei que você deseja. E eu sei até que você está dizendo no seu coração, isso aí é o maior desejo que eu tenho. Pois é, mas ele pode se transformar em realidade. Pode, porque nós temos um Deus que pode todas as coisas. Se você quiser ir conosco, é através da Tropical Turismo, que está ali na Rua 1, número 170, no setor central. Você vai até ali e se programa junto aos irmãos, e aí é só esperar para o dia desta viagem magnífica. É imperdível uma viagem como esta. Se você quiser maiores informações, basta ligar no 32 24 99 98, 3224 9998. Projeto Semear 2020, no mês de julho, para Israel. Amados e queridos irmãos, como nós temos feito nesses últimos dias, transmitindo assim ao seu coração uma palavra que vem do coração de Deus para o seu coração. E hoje não vai ser diferente. Você quer que Deus fale contigo, meu irmão, minha irmã? Pois Deus falará ao seu coração nesse exato momento, baseado aqui no texto de Mateus, capítulo de número 14, a partir do verso 22, lerei para que você possa ouvir. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão que estava ali para ouvi-lo, esta multidão que estava ali para serem curada dos seus males, esta multidão que seguia o Senhor porque encontrava nele a solução para todos os seus problemas, para todas as suas adversidades, enquanto ele despedia a multidão. E despedida então esta multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Que coisa maravilhosa. E chegado já à tarde, estava ali só, absorvido pelo próprio Deus Pai em oração. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. É óbvio. Olha, a quarta vigília da noite, bem depois da meia-noite, lá pela madrugada, de repente, uma tempestade naquele mar, açoitando assim o barquinho de um lado para o outro. E de repente, eles veem um vulto andando sobre as águas, vindo em direção a eles. E a lenda dizia que quando essa tempestade batia no mar da Galileia, aparecia sempre um fantasma andando por sobre as águas. Por isso é que eles gritaram que era um fantasma, desesperados, e assustaram, e gritaram com muito medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Sempre Pedro. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe:
homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Amados e queridos irmãos, nesta manhã, o que Deus tem para mim e para você é este convite maravilhoso para um desafio de fé. Nós sabemos que fé é a certeza, a convicção das coisas que se esperam. Fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção de fatos que se não veem, mas sabemos que já está acontecendo. É um desafio de fé. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque para um desafio de fé, somente os corajosos, queridos, somente os ousados, mas sob a palavra de Deus. Não há de ser corajoso e nem tampouco ousado para fazer alguma coisa que não seja sob a palavra de Deus, debaixo desta autoridade, a palavra de Deus. E esse desafio de fé, aqueles que assim aceitam, provam aí sensações maravilhosas e experiências contrárias aí às razões humanas. Por que eu estou dizendo isso? No texto que nós lemos, todos os discípulos estavam assustados dentro daquele barco, que era levado de um lado, de outro, pelas ondas, enquanto a água também adentrava o barquinho, todos estavam aterrorizados. Jesus havia despedido uma multidão, subiu para o monte orar e deu ordem aos seus discípulos que passassem para outra banda. Ele permaneceu ali só orando, até a 4ª vigília da noite, lá pela madrugada. E Jesus então vem ao encontro dos seus discípulos, andando por sobre aquelas águas agitadas. Amados, é algo assim, glorioso, inexplicável. Naveguei no mar da Galileia já várias vezes, e sempre quando ali estou, naquele barco, no meio daquele lago enorme de água doce, eu fico olhando aquelas águas, tentando entender a profundidade do chamado Mar da Galileia. E fico tentando compreender, talvez tentando usar a razão para saber como que alguém pode andar sobre as águas. Somente aquele que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É assustador mesmo o que Jesus faz. E de madrugada lá estava ele andando sobre as águas, indo ao encontro aos seus discípulos, quando aterrorizados pensavam que estavam vendo um fantasma e gritaram desesperadamente. Foi necessário que o Senhor Jesus dissesse: não temais, sou eu. E por certo eles tentaram fixar os olhos para ver se era mesmo o Senhor, porquanto de madrugada, muito escuro, o vento soprando forte e contrário. Será que é o Senhor mesmo? E Pedro, afoitamente como sempre foi, disse: és tu mesmo, Senhor. Então mande que eu vá ter contigo também por sobre as águas. A prova, se é o Senhor mesmo. E Jesus respondeu: vem. Aí estava a palavra de autoridade: vem. E Pedro,
corajosamente, ousadamente, sob a palavra de Deus, sobre esta ordem gloriosa, vem. Pedro então desce do barco e começa a andar também por sobre as águas. Por isso é que eu falo, é um desafio de fé. A adversidade é grande. O medo te assusta. Você está aterrorizado, aterrorizada. Parece que há fantasmas por todos os lados. Mas o Senhor está aí. E em meio ao seu momento de medo, de terror, parece que tudo vai sucumbir na sua vida, não é verdade? Parece que tudo está desmoronando. Parece que tudo vai afundar, não tem mais jeito. De repente, a voz do Senhor se faz ouvir, porque a voz do Senhor se faz ouvir nas pequenas coisas. E você então quer saber de fato e de verdade se o Senhor está contigo, não é? Se o Senhor está guardando a sua vida, como vai terminar tudo isso? E você quer saber se realmente é o Senhor que está agindo, se é o Senhor que está operando. E Jesus faz o desafio. Quer saber? Vem ter comigo. Vem ter comigo. É um desafio de fé, mas a adversidade é grande. Jesus estava andando sobre as águas agitadas. Para ele, é como se fosse um tapete. Ele andava sobre as águas. Não estava agitada, mas para mim, para você, a situação adversa, ela é agitada. Ela nos deixa amedrontado, sem saber o que fazer. Mas Jesus lança o desafio, vem, ele está dizendo, em mim você tem todas as condições de andar sobre as águas agitadas da sua vida. Ela não vai te assustar e nem precisa te assustar. Você não precisa ficar aterrorizado. Sou eu que estou contigo, vem. Ele quer que você ande sobre as suas agitações. Ele quer que você ande tranquilamente sobre aquilo que está te aterrorizando. Porque se o Senhor deu esta ordem, você pode fazê-lo. Isso não vai te sucumbir, muito pelo contrário, aceitando o desafio de fé sob esta palavra gloriosa que o Senhor emitiu para você. Com coragem e ousadia, você vai provar sensações nunca provadas. Você vai ter experiências gloriosas, contrário a toda razão humana. Pedro desceu daquele barco. Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Me faz andar sobre esta agitação destas águas que nos causam tanto medo e terror. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Coragem, ousadia e sob a palavra de Deus, em obediência à verdade de Deus, não há adversidade, agitação que venha nos aterrorizar, porque o Senhor nos faz andar sobre tudo isso. Você está entendendo que Deus está falando com você? O vento está soprando o contrário, não está na sua vida? Tudo está agitado na sua vida, não está? O terror e o medo está tomando conta de você, o desespero. Nesse exato momento, o desespero está inundando a sua vida. E parece que há fantasmas por todos os lados para te amedrontar mais e mais. Fruto da sua própria consciência.
Mas Jesus está presente. Ele caminha em sua direção. E para que você entenda que Ele tem domínio sobre todas as coisas, porque é Senhor absoluto sobre todas as coisas, Ele quer fazer você provar desta segurança gloriosa que só Ele pode dar. Vem ter comigo. Não se preocupe sobre a agitação das águas que está te aterrorizando. Vem ter comigo. Faça como Pedro, aceita esse desafio. Outra coisa gloriosa, além da coragem, da ousadia, em obediência à palavra de Deus, andando sobre as adversidades, o vento soprando contrário e você andando sobre as águas, o Senhor em sua direção e você em direção ao Senhor. Que coisa gloriosa! Além disso, querido, uma outra coisa que nós aprendemos aqui, refugiados sobre a palavra, refugiados sobre a palavra, caminhamos seguros. Não precisamos temer absolutamente nada. Quando nós estamos refugiados sob a palavra do nosso Deus, e promessas são maravilhosas e muitas as suas promessas aqui na sua palavra. Refugiados sobre a palavra, nós caminhamos seguros, não precisamos temer nada, porque o Senhor, o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso, é o Criador, é o sustentador de todas as coisas. Tudo foi criado nele, por ele e para ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E ele tem nas suas mãos toda a autoridade sobre todas as coisas. Ele só quer obediência nesse desafio de fé, para que possamos provar sensações e experiências gloriosas. O problema todo está, enquanto estamos sob a palavra, caminhamos seguro, mas quando nós somos atraídos de volta à razão, querido, quando eu me deixo levar novamente pelo racional, quando eu me deixo levar pela lógica complicadora que vem se evidenciando, então surge o medo e o tormento novamente. Foi o que aconteceu com Pedro. Estava seguro, tendo experiência gloriosa, olhando para o Senhor, o autor e consumador da fé, ele caminhava seguro. Mas quando ele muda o seu olhar, muda o seu foco e coloca os seus olhos nas águas agitadas e sabendo que eram profundas e o vento soprando, ele tira os olhos do Senhor. E aí ele começa a analisar racionalmente, buscando lógicas complicadas que se evidenciam através de tudo aquilo. E aí o medo toma conta de Pedro e o tormento também. E ele começa a afundar, submergir. Desesperado, ele volta os olhos para o Senhor, para o seu porto seguro que é Jesus Cristo. A nossa âncora é a bendita esperança em Cristo Jesus. E ele clama novamente: Senhor, acode-me, acode-me. Parece que era o momento final de Pedro, não é? É assim mesmo. Aceitamos o desafio de fé, começamos a provar as maravilhas de Deus, de repente tiramos os olhos do Senhor e começamos a usar a razão e a lógica, e ela vai trazendo medo e tormento para as nossas vidas. Um recadinho para você: não tire os olhos do Senhor, não mude o seu foco. Ao seu redor tudo pode estar caindo, mas se você continuar focado no Senhor, não precisa temer nada. Ele é a nossa segurança. Porque se você tirar os olhos do Senhor, vai surgir o medo. E o medo traz tormento.
e você pode se sentir submergindo. Mas neste momento, mesmo que você tenha passado por este lapso, você pode voltar os olhos ao Senhor e clamar: Senhor, ajuda-me, ajuda-me. Mediante o grito desesperado de socorro, a mão do Senhor se estende, querido, mostrando-nos a pequenez de nossa fé, mostrando-nos aquilo que eu tenho falado, o cochear entre dois pensamentos. Mas Ele nos socorre, nos toma pela mão, mostrando o quanto somos pequenos em termos de fé, que é necessário exercitá-la a cada instante. É necessário ser forjados na experiência com Ele, para não duvidarmos jamais, mesmo que seja adversidades tormentosas da vida. E nos ensina a não cochear entre dois pensamentos, temos que focar nele. Você não pode estar olhando para a situação ao redor da sua vida como monstros ferozes querendo acabar com você. Porque se assim você o fizer, o medo, o terror, pode levar você à sensação de que vai sucumbir-se. Mas volte os olhos para Deus agora. Olhe para o Senhor. E diz para Ele: socorre-me, Deus, socorre-me. E você vai sentir a mão dEle tomando você pela sua mão, te colocando novamente no mesmo lugar, sob as tormentas da sua vida. Você andará novamente com o Senhor sobre estas águas agitadas, queridos. Querido, até chegar no lugar seguro, com um aprendizado enorme da pequenez da nossa fé e do nosso cochear entre dois pensamentos. Mas é um desafio de fé. Quer provar esta maravilha do Senhor? Quer andar sobre o mar agitado da sua vida? Quer lançar fora o seu desespero, ao invés de grito aterrorizante, simplesmente uma mão sustentando a sua? Quer provar esta bênção? Um desafio de fé. Mas o Senhor está dizendo nesta manhã: vem, vem. Ele quer te dar esta experiência magnífica e remover todos os seus medos e te fazer caminhar seguro sobre as águas agitadas da sua vida. Vitória plena e absoluta. Aceite o desafio de fé e não duvide, porque sob a palavra de Deus, em obediência à verdade de Deus, você vai colher experiências de vitórias gloriosas na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te agracie, que Deus te sustente. E ao findar deste dia, você vai poder testemunhar: provei do Senhor. Estou abençoado, abençoada por Deus. Agora posso caminhar seguramente. Que Deus te abençoe, querido, querida. E até o nosso próximo encontro, se até lá Jesus não voltar. Aceite o desafio de fé e prove as maravilhas do Senhor. Fiquem com Deus.